Bom dia. Nesta aula vamos fazer uma reflexão sobre um método muito famoso de desenhar caras, o método Loomis. Vi muitas formas de apresentação do método. O que eu nunca vi foi alguém que tentasse simplificá-lo, aproveitar aquilo que o método de bom tem de bom e simplificar. Isso vamos tentar fazer. Torná-lo mais simples para quem, no fundo, quer desenhar caras. Muito por alto. O método Loomis parte de uma bola e depois divide essa bola em 6 para depois traçar aqui um círculo que é o que corresponde àquilo que seria o corte o corte desta parte mais estreita. E depois vai variando este círculo à medida que o eixo central vai aproximando. Portanto, a partir daqui ele determina a inclinação da cara, etc. E marca aqui as sobrancelhas no meio da bola e marca mais um pontinho aqui, de forma a criar aqui 3/3 e mais 1/3 para o cabelo. E esta é a face. Ok. Depois ele fecha aqui, etc. O que o Loomis faz, no fundo, ao definir esta bola, é a distância entre a altura e a largura que precisamos para marcar uma cara. E se formos ver, se ele dividir em 6 acrescenta 1, se nós dividirmos também a bola em 6, nós temos a célebre proporção 6/7. Ou seja, que eu posso transpor esta estrutura muito simplesmente para um retângulo, um retângulo em que a altura é 7, vamos imaginar que é assim, e a largura é um bocadinho menos, 6. Não estou muito preocupado, depois vocês medem, não estou muito preocupado se são 7/6 ou se são 7,6,8. O que interessa é que eu transpus a distância, os dois elementos, para a distância que há aqui na cara. E depois é simples, eu vou dividir aqui a meio e vou dividir então em 6 e 7. Portanto, e posso começar aqui pelos olhos, que é uma maneira que eu tenho de... Pronto, aqui não há a linha dos olhos, mas a linha dos olhos é no meio. É no meio da cara. Vou acentuar um bocadinho as linhas, mas depois, se estiverem a fazer essas linhas, façam-nas mais leves. E depois, acima dos olhos, e aqui eu não estou muito preocupado em saber se é metade de metade do sexto, etc. Não interessa. Acima dos olhos tenho a linha das sobrancelhas, que corresponde a esta linha aqui. E a partir daqui, se eu dividir aqui a meio das sobrancelhas para baixo e a mesma distância das sobrancelhas para cima, para aqui, eu tenho a minha cabeça dividida exatamente nestas 3 linhas que o Loomis tem, mais o corte, mais o cabelo. E, portanto, tenho exatamente o mesmo espaço. Agora, a parte mais interessante, pronto, isto só para definir o enquadramento, estamos a fazer no fundo a mesma coisa, só que enquadrado. Agora, a maneira mais fácil de simplificar, que eu considero muito interessante, é que eu a partir daqui vou colocar a nossa máscara facial, e não estou preocupado sobre o tamanho que ela ocupa. Vejo o modelo, e se o modelo, por exemplo, tiver com a máscara facial no Loomis, era o ponto em que ele deixa de estar aqui, vamos considerar esta bola, deixa de estar aqui esta bola, e depois ele faz a partir daqui a máscara facial. O que eu simplifico é que, se eu olhar para aquilo que acaba no fundo com este plano, que é o nosso plano da frente, e eu marcar aqui aqui a meio,
Vejo o queixo e estou a marcar uma máscara facial que não é mais do que uma determinada altura do queixo começa aqui a meio e depois que estico até aqui a raiz do cabelo. E eu fiz isto sem nenhuma preocupação em termos de saber o tamanho que queria ocupar. Basta-me olhar para o modelo, porque posso fazer exatamente o mesmo. Vamos fazer aqui uma coisa mais pequenina. Faço exatamente aqui as mesmas divisões, etc. 3, 3, 1. Posso fazer o mesmo, dividindo a máscara facial até aqui. E o que eu sei, já veremos depois o que é que vai acontecer, é que tenho exatamente o mesmo tamanho da cabeça que o Loomis teria. Neste caso, eu vou então traçar aqui a meio da máscara facial o eixo central da nossa cara, como faria aqui. E sei que os olhos estão aqui. Deixo um bocadinho deste e um bocadinho não é um bocadinho esta curvatura, se for muito inclinado não deixo nada, mas é no fundo para encaixar os olhos dentro da máscara facial e depois divido esta zona em 3. Porquê? Que é para um olho, o espaço entre eles que é igual a um outro olho e o outro olho. Okay? Eu tenho aqui a minha distância dos olhos e posso fazê-lo já muito simples. Aqui não estou preocupado aqui com a parte do etc. E portanto tenho aqui os olhos no sítio correto. Obviamente o nariz vem até aqui e outra simplificação. Se nós estamos a colocar a máscara facial e o centro do nosso eixo vem para aqui por mais ou menos 3/4, quer dizer que o nosso nariz, que tem mais ou menos esta largura, não é? A ponta do nariz também vai cair aqui nos 3/4. Okay? Ou seja, vamos fazer aqui o nariz em grande, mais ou menos em grande, temos os olhos, etc., com a mesma largura, e depois realmente se o nosso eixo é no espaço da cara 3/4, a nossa ponta do nariz também vem para aqui. Então, se a ponta do nariz vem para aqui, nós vamos fazer a ligação ao centro com esta inclinação e depois juntamos aqui e os buracos. Ou seja, esta vai ser a nossa forma de encaixar o nariz. Agora, se por exemplo aqui neste exemplo mais pequenino nós estamos a falar de 1/6, então o nosso nariz ainda vinha mais para aqui, etc. E há de haver uma altura em que o nariz sai daqui da zona. Okay? Mas esta, para uma grande parte dos 3/4 é interessante. Portanto, aqui no cano do nariz, em cima sai sempre a meio, não é? E depois determinamos aqui a nossa largura do nariz e depois o nariz. Okay? Sobrancelhas, em cima da linha das sobrancelhas, limito-me a carregar aqui um bocadinho e depois a acompanhar aqui os olhos até ao nariz. Estou a fazer a boca aqui a meio. Começa a parte de baixo com a largura também do nariz ou do meio dos olhos para a parte de baixo e depois um terço. No terço de baixo tenho a largura da boca, que eu mais ou menos acerto aqui a largura da íris. Aquilo que eu faço para marcar os lábios normalmente é só subir aqui um bocadinho a sombra. Se é um homem então chega perfeitamente. Subir um bocadinho a sombra para a zona, para a linha central. Portanto, esta zona também é na linha central. Ok? Agora, o que é que o método do Loomis... portanto, eu fiz a máscara independentemente do sítio e da estrutura que preciso. Agora, no método Loomis, ele posiciona a orelha
aqui a meio. Então nós vamos fazer o mesmo. Vamos pegar no espaço que nós temos, dividi-lo a meio. Eu inclino sempre esta a meio, mais ou menos a meio. Inclino isto ao lado da máscara porque a orelha depois também não é, não fica, não é direita, acompanha. Depois temos aqui esta linha da boca, continuamos esta linha da orelha até aqui e depois fechamos até ao queixo. Okay? E depois temos aqui o resto, portanto, a zona mais alta é a zona da orelha, podemos fechar e temos aqui o nosso. Okay. Pronto, a partir daqui podemos ajustar o modelo, é claro que esta linha pode ser um bocadinho mais curva, depois podemos realmente verificar aqui nas bochechas se ele tem ou não as bochechas mais largas, não é? As bochechas mais largas, e depois também aqui em termos da nossa boca podemos acertar sempre o queixo igual e dar-lhe um bocadinho mais. Pronto. Portanto, temos aqui no fundo com este método, vamos ver aqui também exatamente a meio, vou carregar aqui um bocadinho a meio, a orelha. Pronto, e este aqui temos mais perfil, ou seja, vou também só assinalar aqui as sobrancelhas, o nariz, que há de ser mais para a frente, os olhos, a boca e depois, quando chegarmos à altura de fazer a orelha, vamos exatamente marcar o mesmo sítio e temos a nossa, depois este vai ter aí o ponto mais alto. Depois os olhos. Depois aqui o cabelo, normalmente, eu aqui neste caso, junto-lhe aqui um bocadinho do lado mais de dentro da cabeça, que é para sombrear, já vos ponho aqui as sombras, para dar uma espécie é o espaço mais, a parte de dentro da nossa máscara facial vê-se obviamente mais do que aqui. Depois junto-lhe aqui um bocadinho, mas podia não ser necessário porque o espaço já cá está, não é? É só depois para ver uma questão das sombras. E o cabelo depois entra aqui nas sobrancelhas, vai por trás, penteia-se por trás das orelhas e acaba por vir aqui alguns pelos para a frente. Depois logo aqui vemos se sai ou não, depende, ok? E este é o cabelo em termos de massa. O sombrear é muito interessante e o método Lutis também nos dá algumas dicas. Porque vamos imaginar que aqui a luz vem daqui, obviamente eu vou o lado aqui lateral do nariz e chego aqui aos olhos e depois começo aqui a sombrear. Então, zona. Aqui só vos dar uma ideia dos volumes que estamos aqui a trabalhar. Para o lábio de baixo, a única coisa que eu também faço é um bocadinho é acrescentar esta sombra para dentro, dar aqui uma certa inclinação e basicamente depois de lhe dar aqui mais uma sombra, no meio também, no outro lado, tenho a definição do lábio deste lado da luz, nem sequer é necessário fazê-lo. Também é muito fácil, a partir daqui, determinar qual é que é o pescoço. O pescoço temos sempre este eixo, mais uma vez, 1/3. Temos este eixo da orelha, este nervo da orelha, e a outra orelha também vem para aqui. E depois temos aqui o pescoço a sair daqui. Okay. Com a sombra também da parte de trás. Depois, se dividimos isto aqui a meio, temos o enquadramento para o ombro e também. Okay. Portanto, aqui a ideia era só dar o método sobre a cabeça, mas também temos o efeito sobre os ombros. E aqui a mesma coisa, portanto, neste caso,
o nervo vai até aqui e esta curva do nosso queixo tem mais. Okay. Mas, como veem, o método Loomis, simplificado, sem bolas, sem recorrendo a mais a quadrados, é perfeito, e a partir daqui vocês podem fazer o mesmo exercício com a cara mais de um lado ou mais do outro, partindo de uma base e depois aproveitando alguma das coisas, mas mais simples, do método Loomis. Obrigado por terem visto mais uma lição. Vejam as outras lições que também são ainda mais simples que esta, com quadrados para definir as estruturas do corpo, da cara, para fazermos desenhos muito mais certos à partida.